E aí, meu amigo torcedor, minha amiga torcedora, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Feliz 2026 para todos vocês. Vamos lá. Vamos falar de quem? Vamos falar de quem? Dele, né? O grande time, né? O time exemplo da temporada 2025, campeão brasileiro, campeão da Libertadores, campeão mineiro, o Flamengo. Sim, vamos falar do Flamengo, né? O Flamengo que foi o time que mais jogou nessa temporada. Sendo campeão mineiro, jogando também o Mundial de Clubes, caindo nas oitavas para o Bayern de Munique. Jogou a Libertadores, foi campeão da Libertadores, foi eliminado da Copa do Brasil nas quartas de final e campeão brasileiro, né? Então vamos lá, né? Então o time jogou 88 jogos, sendo 57 vitórias, 21 empates e apenas 10 derrotas, né? O Flamengo aí voando, aproveitamento de 72,7%, o melhor aproveitamento no país, tá? Não é é no país, o time com melhor aproveitamento. Ele marcou 70 gols só no Brasileirão, né? Posição de destaque, né? O melhor time com o melhor ataque ofensivo, né? Com o melhor ataque. Então vamos lá. Foi campeão carioca, né? Conquistou o time estadual. Disputou a Copa do Brasil, não foi eliminado antes da fase final, né? Então foi eliminado ali nas quartas de final, deixa eu lembrar. Não, foi eliminado nas oitavas para o Atlético Mineiro, nos pênaltis. Você vê, foi eliminado nas oitavas. Foi campeão brasileiro, né, uma disputa muito boa ali com o Palmeiras. Primeiro colocado com 79 pontos. Na Libertadores também foi campeão em cima do Palmeiras, né, aquela final que todo mundo fala, que foi a final que o Palmeiras foi o primeiro time na história da Libertadores, foi para uma final que não fez um chute a gol, né? E na Copa do Mundial de Clubes, na primeira Copa Mundial, foi eliminado nas oitavas para o Bayern de Munique. Tá? Então vamos lá, né? As principais contratações foi o Jorginho, né? O meu campista que estava no Arsenal. Foi apresentado em junho de 2025, assim que entrou, dominou ali o meio campo. Samuel Lino, contratado também em 2025, lateral, o atacante, né, Samuel Lino. O lateral direito, Emerson Royal. Saúl Ñíguez, volante, né, experiente. Saúl que veio do Atlético de Madrid. E o Vitão, zagueiro contratado, junto com Jorge Carrascal, né, que reforço ofensivo contratado em 2025. As saídas de 2025 foi o Wesley França, vendido para Roma, o Juninho, contratado no início do ano, depois negociado para o Pumas do México, agora em dezembro de 2025. Tá? Então vamos lá, né, os principais fatos aí do Flamengo para essa temporada. Então o Felipe Luiz assumiu como técnico na temporada, ali inicialmente como interino, depois foi um técnico fixo, né, novo. Foi campeão carioca, muito elogiado pelo time. Teve um baixo muito grande, porque na Libertadores, na fase de grupos, o Flamengo não foi bem, foi muito mal na fase de grupo. E nessa época, tanto o presidente do Flamengo e o técnico, né, o Felipe Luiz, davam a entender que o Flamengo não ia dar prioridade para a Libertadores, que ia dar prioridade para o Brasileiro, que gerou uma revolta muito grande entre os torcedores, entre alguns membros da imprensa, porque o Flamengo, com o tamanho que tem, com a estrutura que tem, não priorizar a Libertadores era um absurdo, era um crime, era algo revoltante, né? Que a Libertadores é um título muito importante, um título expressivo, né? E acabou que o Flamengo depois engrenou muito bem e conseguiu aí conquistar o campeonato, tá? Um dos principais destaques desse time é o Georgian de Arrascaeta, né, que
fez, acho que a sua melhor temporada na carreira, foi vice-artilheiro do Brasileiro e foi líder em assistências do Brasileiro, né? E é um dado interessante. Caio Jorge foi o artilheiro e foi foi artilheiro e foi o vice-líder em assistências, né? Então, os dois ali invertendo as posições. Arrascaeta, segundo artilheiro, primeiro líder em assistências, Caio Jorge, artilheiro, e segundo líder em assistências, né? Então, você vê o poder que o Flamengo tinha, um poder muito forte. Um outro destaque, Gonzalo Plata. Plata que veio também, teve um início ali, um jogador que teve muitos altos e baixos no Flamengo, muito, né, nesse finalzinho aí de temporada, muito criticado pela sua postura, de sair embalada na noite, tomando cartões infantis, mas foi um dos principais destaques aí no Mundial de Clubes, né, no jogo contra o PSG, se doou bastante na final, foi um jogador importantíssimo ali, né, então conseguiu um destaque muito grande ali o Plata nesse final de temporada. O Flamengo, que para 2026, né, está buscando algumas contratações importantes, duas delas, né, o Caio Jorge, artilheiro do Cruzeiro, né, o Flamengo está tentando de todas as formas a contratação desse jogador, e a contratação do Gabriel Brazão, do Santos, né, o goleiro, que o Flamengo procura um reserva, uma sombra ali para o Rossi, ou talvez até um titular no lugar do Rossi. O Rossi, que nessa temporada foi o jogador do Flamengo com mais jogos disputados, depois dele vem o Arrascaeta. Então o Rossi não tem um substituto ali se ele se machucar, ou se ele tiver ali uma sequência de jogos ruins, não tem um substituto para o Rossi, não. O goleiro reserva não é um goleiro ali de grande nome, de grande impacto. Então o Flamengo procura o Gabriel Brazão, né, destaque aí, o goleiro do Santos, foi muito bem nessa temporada, apesar, né, dos males, né, dos altos e baixos do Santos, né, do que o Santos passou, o Brazão ali foi um destaque muito grande, graças ao Brazão ali que o Santos não sofreu mais nessa temporada, tá? Então são dois jogadores aí que o Flamengo está investindo, que o Flamengo está indo atrás. Outros destaques do Flamengo para essa temporada foi a contratação do lateral Danilo, né? O Danilo que estava ali negociando com o São Paulo, né, no início ali estava certo, depois pediu para esperar um pouco e recebeu uma proposta do Flamengo e já foi para o Flamengo. E foi um destaque também, um jogador polivalente, joga tanto no lateral como no zagueiro, e o Flamengo, o Felipe Luiz utilizou muito isso, quando não colocava o Danilo como lateral, colocava ele como zagueiro, né, com as lesões de zaga que o Flamengo teve, o Danilo ali foi um jogador importantíssimo para cobrir esses desfalques na zaga, né? Então o Flamengo aí, nessa temporada, foi um time muito polivalente, né, o Felipe Luiz aí, fazendo um excelente trabalho, uma excelente temporada. Nesse final de temporada, houve ali um entrave na renovação com o Felipe Luiz com o Flamengo. É difícil dizer quais foram os motivos do entrave. Muitos diziam que era mais uma questão de valores, não? O Felipe Luiz pedindo um valor um pouco alto, o Flamengo não concordando. Outros já diziam que não era questão de valores, mas questões ali administrativas, de elenco, de tomada de decisões, né? Esse tipo de situação. Mas parece que tanto o técnico e clube chegaram ali a um acordo interessante e o Flamengo antes, né, anunciou a renovação do técnico, o que para mim um grande nome, uma renovação muito importante para o Flamengo. Qual que é o ponto? Tá? E aí vem uma preocupação para os torcedores do Flamengo. O Chelsea demitiu o seu técnico, o Maresca. Não tem mais informações do motivo, né, da demissão. Técnico que foi campeão mundial, tá muito bem, né, tá tendo um bom desempenho com o Chelsea, tanto na Liga dos Campeões como na Premier League. Não deu para entender o motivo da demissão. Vou tentar buscar mais informações para trazer aqui, mas o fato é que o Chelsea está sem técnico e
Dois nomes no Brasil interessam ao Chelsea, sendo o nome de Abel Ferreira e o nome de Felipe Luiz. Não sei se o Chelsea vai investir no Felipe Luiz, que acabou de renovar com o Flamengo, né? Não sei se tem até se ele iria, né? Ambos os técnicos renovaram com seus clubes atualmente, né? O Abel Ferreira renovou com o Palmeiras até o final de 2027, o Felipe Luiz renovou também com o Flamengo até o final de 2027. Não sei, mas são nomes aí cogitados que o Chelsea tem interesse e que provavelmente a staff do Chelsea vai conversar com esses técnicos para analisar ali as situações, se consegue tirar dos clubes ou não. O que eu acho? Tá? Felipe Luiz eu acho muito difícil, né? Bom, minha opinião, eu acho que se o Felipe Luiz for inteligente, ele não sai do Flamengo, porque ele está em início de trabalho, conquistou ali grandes títulos, foi muito bem no seu primeiro ano como técnico, mas é muito cedo ainda para você assumir um clube como o Chelsea. Você está falando que o Chelsea marca o Flamengo? Não. Né, não estou dizendo isso, mas é que lá na Europa eles são. Você pegar, por exemplo, o Luxemburgo quando saiu do Palmeiras e foi para o Real Madrid com os Galácticos. Né, ele foi detonado pela imprensa europeia. Luxemburgo sempre foi um técnico muito elogiado aqui no Brasil, na época que ele estava no seu auge, né, ali, e acabou sendo detonado na Europa porque ele não conseguiu fazer o Chelsea. O Real Madrid engrenar. Tá? O mesmo eu acho com o Felipe Luiz. Eu acho que o Felipe Luiz tem que continuar aqui no Brasil, no Flamengo, mais uma temporada, fazer de tudo para ganhar título. O Flamengo tem total condições, tem time, tem estrutura para isso. E se ele conseguir repetir o mesmo sucesso do ano passado nesse ano, aí sim eu acho que vale a pena ele pensar, talvez se vier uma proposta europeia, aí cabe ali pensar e poder ir ali também pensando né, no seu crescimento. Agora eu acho muito cedo. Eu acho mais fácil o Abel Ferreira aceitar sair do Palmeiras e ir para o Chelsea do que o Felipe Luiz. Porque Abel Ferreira já está há 5 temporadas no Palmeiras, né? O Abel Ferreira ali meio que já está um pouco ali de saco cheio, já está cansado do Palmeiras, então eu acho mais fácil o Abel Ferreira do que o Felipe Luiz, tá? Mas vamos ficar de olho, vou ficar aqui observando as movimentações. São nomes que o Chelsea tem interesse, o que não quer dizer que o Chelsea vá contratar esses técnicos, tá? Mas são nomes que estão na pauta do Chelsea, que o Chelsea ali tem sim interesse e está observando, ok? Porém, como eu disse, são 2 técnicos que renovaram recentemente com seus clubes, tá? Então tem aí a multa rescisória, vamos avaliar, tá? Bom, o grande destaque, né, o Arrascaeta, a gente vai falar dele aqui um pouco, ele desbancou simplesmente Lionel Messi como o melhor jogador da América, né, das Américas aí, disputando, ali desbancou Lionel Messi, que está no Inter Miami, e gente, muita gente fala assim, o Lionel Messi desbancou, gente, beleza, mas assim, o Messi na temporada não foi, o Inter Miami não é um time incrível, tem ali o Suárez junto com ele, tem o Busquets junto com ele também, mas não é a Major League não é um campeonato poderoso, de grande destaque, assim como foi. O Arrascaeta, para mim, fez uma temporada incrível, mostrou isso em campo, né, ajudando a ganhar o Carioca, a Libertadores, o Brasileiro, fez um bom Mundial de Clubes, jogou muito bem, apesar de ter sido eliminado pelo Bayern de Munique, mas jogou bem, não jogou mal. Foi para o Mundial de Clubes também, jogou muito bem, não jogou mal, levou o jogo da final contra o PSG, atual campeão da Champions League, né, um dos times mais fortes aí, para uma disputa de pênaltis, né? Então, sim, eu acredito que, para mim, uma escolha mais do que justa o Arrascaeta ser, sim, considerado hoje o melhor jogador atuando nas Américas, tá? E para mim, um dos maiores destaques ali, um tiro certeiro do Flamengo ter contratado o Arrascaeta e manter esse jogador, né? Não negociá-lo, não vendê-lo, manter ele no seu elenco.
Beleza? Para 2026, então, o Flamengo aí busca continuar com a sua soberania de 2025, o que eu acredito que aconteça, tá? Porque o Flamengo não mudou tanto assim a estrutura do seu time, dispensou jogadores que não estavam utilizando, como o Michael, que está livre no mercado para negociar com outro time, vai estar buscando jogadores, peças-chave para contratação, como por exemplo um centroavante, coisa que o Flamengo não tem, só tem o Pedro, e o Pedro aí passou boa parte da temporada parado, enfrentou dificuldades, lesões, né? Por isso que vai atrás do Caio Jorge, procura um goleiro reserva, porque já viu que o Rossi não é um goleiro ali que dá para você confiar muito. Então acredito aí que nas próximas semanas o Flamengo consiga aí alguns nomes importantes. Beleza, gente? Obrigado para você que ficou até aqui. Se você não se inscreveu, se inscreva no canal, ative as notificações, deixe o seu like, compartilha com seus amigos nos grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook, X, Snapchat, sei lá, compartilha aí onde você quiser, mas ajuda o canal a crescer, ajuda aí a gente a chegar num patamar bacana. Atualmente o canal está com 30 inscritos, vamos ver se a gente termina janeiro com 40 inscritos, gente, vamos tentar aí 40 inscritos, beleza? Muito obrigado por vocês ficarem até aqui, até a próxima e fui!